E vamos lá, que hoje nós vamos ver, né, o capítulo 14, que trata do entendimento. Vamos dar uma lembradinha do que está acontecendo no livro, né, para a gente facilitar. Eu conto com vocês aí a ajudarem, né, nessa recordação. Nós estamos vendo o caso da Antonina, né? Nós estamos lá na casa da Antonina. Ela tem quantos filhos, pessoal? Vocês lembram ou não? Ela teve 4, né, na presente encarnação, e um faleceu. Ela foi visitar no capítulo passado. Ela foi visitar. Vocês lembram o nome do menino ou não? Isso, vocês estão afiados. É isso mesmo. Ele chama Marcos. Ele está lá numa casa, né, de recuperação, né, de acolhimento, no plano espiritual, que tem a Blandina, né, e a mãe dela, vocês lembram a avó dela, como que chama, não? Mariana? Isso, vocês estão... Tá bom, tá indo bem, né? E nós estamos na casa da Antonina. Ela retornou lá da visita ao filho Marcos, que está na casa lá, sendo socorrido no plano espiritual. Muito bem acolhido. O menininho está doente, né? Tem um ferimento, né, na garganta, né? O menino. Ela voltou para casa, adormeceu, né? E acordou refeita, né? Na noite seguinte, na casa dela, ela já está de novo adormecida. E lá na casa da Antonina tem um senhor de idade, né? Que estava dormindo lá ele está lá na casa com ela, convive com ela. Ele em estado espiritual, né? O nome dele é o Leonardo, que é avô dela, né? Então ele diz que a única pessoa que lembra dele, né, ainda é a neta, a Antonina, né? E que isso atraiu ele para casa, e ele se sente bem lá na casa, e ele fica lá, né? O Clarencio, o André, e quem mais que está com eles, os 3? Hilário, isso. Então o André, o Clarencio e o Hilário estão ajudando essa família. Espíritos, né, André Luiz, o Clarencio e o Hilário estão em espírito ajudando, né, a esta família, lá da Antonina, estão lá com ela, na casa dela. E eles veem que o Leonardo que está lá, na noite eles chegam lá, e veem que o Leonardo está dormindo, né? Ele fala, mas está dormindo? Tá, ele está tão ligado na terra ainda, no corpo físico, que ele ainda tem as mesmas necessidades de alimentação, necessidades fisiológicas, e necessidade de dormir ainda. Se ele não dormir, né, ele não vai se refazer. E ele está lá dormindo. E eles, né, conversam, no capítulo passado eles conversaram com o Leonardo, né? E Leonardo começou a contar a situação dele, que ele ainda se recorda do que ele passou, né? E as dificuldades que ele teve na última encarnação. O Leonardo ainda encontra-se vestido com roupas militares, né? Porque ele foi militar na Guerra do Paraguai, né? E hoje, no capítulo 14, o Clarencio vai tentar harmonizar a Antonina, o Leonardo e a pessoa que o Leonardo matou por causa da última encarnação de uma namorada dele, da Lula, né? Então ele namorava a Lula, ele desconfiava que a Lula e um outro militar, o Esteves, estavam lá namorando, e ele acabou por matar o Esteves, né? Hoje nós vamos ver aí o encontro dos 3. É muito dramático, né? Vale aí assim a gente ver com calma este capítulo. Então, capítulo 14, entendimento. O capítulo começa assim. Antonina, ela já se encontra lá, né, ela foi trazida lá no cômodo da casa onde estava o Esteves, no capítulo passado, e ela encontrou-se Antonina e o Leonardo. Antonina, modificada, esfregava os olhos como quem não desejava acreditar no que via. Mas, resignando-se à evidência, continuou. Então ela viu lá no cômodo da casa que estava lá o Esteves, né? O Leonardo, boa, vocês estão ligados, era só um testezinho para ver se vocês estavam, né? Não que a minha idade, de vez em quando, me confunde, não é isso não. Lola, de onde vens? Pergunta o Leonardo. Não me induzas a lembrar, responde ela. Não lembrar, Leonardo fala, né? Que condenado no tormento da expiação será capaz de esquecer? A culpa é um fogo a consumir-nos por dentro. Não me reconduzas ao passado.
Para mim, é como se o tempo fosse o mesmo. O inferno não tem horas diferentes, a dor paralisa a vida dentro de nós. O Leonardo responde. E ela diz, é preciso olvidar, né? É preciso esquecer. O Leonardo diz, nunca. O remorso é um monstro invisível que alimenta as labaredas da culpa. A consciência não dorme. E ela responde, não me rebentes o coração. E acaso o meu não vive estraçalhado? O diálogo prosseguia, comovente. E Antonina, genuflexa, explodindo em angustiosa crise de lágrimas, implorou com mais força. Não golpeis minhas feridas mal cicatrizadas. Não se rouba ao devedor o desejo de pagar, o ensejo de pagar. Entretanto, por ti, gemeu o interlocutor. Enredei-me no crime. Então ele atribui a culpa de ter matado lá o Esteves a ela. Se ela não tivesse, né, arrastado a asinha lá para o Esteves, ele não precisaria ter matado ele. Amei-te e perdi-me. Trazia nos olhos a traição disfarçada. Oh, Lola, por quê? Por quê? E ante o doloroso acento com que essas palavras eram pronunciadas, a pobre mulher suplicou mais triste. Leonardo, perdoa-me, sofri muito. Enlouqueceste, é verdade, mas a perturbação que me atacou era mais lastimável, mais amargosa. Sabes o que seja o caminho da mulher aviltada? Entre o arrependimento e a aflição? Meditastes algum dia no martírio do coração feminino, relegado à penúria e ao abandono? Refletiste alguma vez na desilusão e na fome da meretriz desprezada e doente? Acaso poderás perceber o que seja a flagelação de quem espera a morte, sob o sarcasmo de todos, entre a sede e o suor? Tudo isso, Leonardo, eu conheci. Então, ele imaginava ela, né? Acreditava que ela, na verdade, era integralmente a culpada da situação que ele vivenciava. E que, vocês se recordam que depois que ele matou o Esteves, né, nós vimos nos capítulos anteriores, ele abandonou também a Lola e foi embora. Voltou para a cidade do Rio de Janeiro, constituiu outra família e seguiu a vida dele. Não teve mais notícia dela, né? Ela, por sua vez, abandonou o marido, o filho, né? Que ela tinha filhos, ela abandonou ele, o marido e o filho, e foi lá, né? Se enredou para conviver aí com os militares, né? Numa vida aí de solteirinha, né? E abandonou lá. Depois começou, não contente com o Leonardo, começou a ter, né, um caso com o Esteves, que redundou na morte do próprio Esteves, né, porque o Leonardo o matou. Só que a vida dela, depois disso, que a gente não conta, a história, não, o livro não nos contou o que aconteceu, ela dá aí, né, uma pálida ideia do que ela passou. E que não foi fácil. Deixa eu ver aqui, que o Luiz fez um slide para nós. Leonardo comovido e Lola em lágrimas. Ele a acusa e roga-lhe perdão. Ele diz que o remorso o fere. Ela não quer se lembrar do passado. Tem alguma aí que não tem culpa dos dois? Todos os dois têm culpa. Ela agiu de uma forma errada de um lado, ele agiu de uma forma errada de outro. Ele atribui a culpa maior a ela. Mas ele não tem culpa por isso? Né? E se nós olharmos para a nossa vida, né? Um faz uma coisinha erradinha, aí eu faço também uma outra coisa erradinha, aí o outro faz uma coisinha. E isso, né? Nós temos que estar atentos. Como viu aí, nós vimos a mensagem, né, que foi lida antes de começar o estudo. Paciência te ajuda, né? Na hora você para um pouquinho mais, estraçalhar o crânio daquele que te trata mal não vai melhorá-lo, né? Não vai mesmo. Então,
uma coisa errada com outra coisa, só vai ter mais coisas erradas do que corretas. Então, atentos, né? Ela não quer lembrar do passado porque ela já sofreu bastante, né? Ele está falando que é só ela culpada, mas não é ela única culpada nessa história, né? Ele tem também sua grande dose de culpa no que está acontecendo a ambos, né? Vamos continuar. Então ele diz: matei, porém, por tua causa. Não era porque ele estava com ciúmes, não. A culpada era só ela. Tartamudeou o mísero, infundindo compaixão. Então ele tartamudeou aí é gaguejar, né? Então ele matei, porém, por tua culpa, né? Ele fala para ela. Naquele tempo, alegou a infortunada, fiz pior, exterminei a minha alma. Então ele diz que ele matou, e ela fala, mas eu fiz pior. Eu assassinei, né? Exterminei minha própria alma. Esposa, troquei o altar doméstico pelo mentiroso tablado de gozo fácil. Mãe, envelheci o mandato que Deus me concedera, crestando todas as flores de minha felicidade. Pudeste, no entanto, realizar o reerguimento, que ainda não consegui. Fostes, em suma, feliz. Ele fala para ela. E ela redargue. Feliz? Semi-desesperada, acusas-me de infiel, quando, como tantos outros, te cansastes de mim. Porque ele fala, você começou a arrastar a asinha lá para o outro, né? E olha o que deu, né? Você se cansou de mim, procurando outras novidades e outros rumos. Vi-me sozinha, enferma, aniquilada. Debalde busquei afogar no vinho do prazer a horrível impressão do abismo em que me precipitara. Porque quando o desencanto e a enfermidade me relegaram à margem da vida, acordou-se-me a consciência, inculpando-me desapiedada. Então, ele contou a história no capítulo anterior dele, a visão dele, né, do Leonardo. O que aconteceu com ele, que ele foi embora. E ela está falando aqui que depois que ele abandonou, ela passou por muita dificuldade. Ela fala um pouquinho antes, né, que ela assim, vivesse como uma meretriz, né? Então ela viu que estava perdida, ela falou, não, então não tem outra escapatória. E ela fala que passou por que a doença alcançou-a, né? Então ela deve ter pego alguma doença com essa vida, né? E que aí foi um fim bem trágico para ela, né? A morte, diz ela, recolheu-me na vala da miséria, como um carro de higiene pública reclama o lixo da sarjeta. Estarás habilitado, Leonardo, a compreender-me o sofrimento em toda a extensão? Por muitos anos vagueei aflita como ave sem ninho, refugiada no espinheiro de dor que cultivara em mim mesma. Esmolei proteção junto daqueles que me haviam sido afetos estimulantes na juventude. Ninguém se recordava de mim. Não me cabia recolher uma gratidão que eu não semeara. Até que um dia ela vai lembrar-se de alguma coisa. Antonina passou a destra pela fronte pálida, como se evocasse velhas recordações, fortemente trancadas na memória. Seu olhar adquirira a assustadiça expressão dos enfermos que a febre torna dementados. Findo alguns instantes, exibiu no rosto a surpresa de quem se banha num relâmpago de luz. Então ela conta-nos, né, o que ela passou. O que ela, depois que o Leonardo a abandonou, que se passou com ela, né? E ele achou que ela tinha ficado lá no Paraguai, que ela estava numa boa, né? Que ela ganhou na loteria lá e que estava milionária no Paraguai. Nada disso. Ela passou por grandioso sofrimento. Tanto que depois ela diz, eu sofri muito, pois não me cabia recolher uma gratidão que eu não semeara. Ela foi procurar, né,
Os amigos da juventude, ninguém se lembrava dela, ninguém fazia uma prece por ela, ninguém tinha nenhuma vinculação com ela. Na casa onde ela abandonara o filho, né, o marido, não se recordaram dela, porque ela não fez nada ali, né, de bom. Quando você recorda talvez de alguém que te fez mal, você se sente mal, então você tenta até evitar lembrar-se, né, da pessoa. Ninguém lembrou onde ela foi, e ela diz: não recolhi nada, né, de bom, porque eu não fiz nada de bom, né? Ninguém se lembrava de mim, ninguém tinha um pensamento bom por mim. Não plantei, né, o bem, não encontrei nenhum lugar onde eu pudesse colher esse bem, que eu não plantei, né? E nós somos responsáveis por aquilo que plantamos, né? Aí a gente fala assim, puxa, mas na nossa condição atual, né, tudo que a gente planta, está falando lá no Espiritismo, eu tenho que obrigatoriamente colher, né? A colheita é obrigatória. A semeadura nem tanto, eu posso não semear. Como eu estou ainda imperfeito, eu não vou plantar nada, porque muitas vezes se eu plantar, eu vou plantar coisa errada, né? Então eu não vou fazer nada, vou ficar, né, neutro, não vou tentar às vezes fazer o bem, mas eu sou ainda imperfeito, eu vou fazer coisa errada, então isso aí pode dar algum problema para mim. Pessoal, se você não plantar nada, você vai colher apenas a areia do deserto, né? Você não vai ter nada para você colher, né? Temos que nos esforçar realmente para semear coisas boas, né? E a colheita obrigatória, né? Atentos como nós temos conduzido a nossa vida, porque nós somos pródigos em ver o defeito alheio e esquecemos que nós, né, na condição talvez daquele que nós estamos recriminando, como nós agiríamos, né? Como eu faria se eu estivesse na pele dele ou dela? Que a gente às vezes fala assim, nossa, mas o fulano é fofoqueiro, né? Ele fala dos outros, ele faz não sei o quê, mas a hora que você chega alguém e vê alguém contando alguma fofoca, tá o seu primeirão, né? A ficar lá com o ouvidinho e fala, nossa, não brinca, né? Você está indiretamente ou diretamente fomentando a maledicência, né? Fomentando, que o dia de amanhã pode ser você também vítima dessa maledicência, ou desse maledicente que você está dando, né, ali, ouvido para ele. E nós percebemos que ela, enquanto está falando que ela não encontrava nenhum lugar, né, onde ela se recolher, e com o advento da morte, ela se sentiu que o corpo foi recolhido que nem um saco de lixo na beira da sarjeta ali, porque ninguém queria saber dela. Ela era doente, então o pessoal até evitou, falando, sei lá, mexer com esse corpo aí, talvez, né, eu vou pegar alguma coisa também, né. Ela falou como se o veículo, né, coletor de lixo que levasse o meu corpo, né, então, condição horrível, né. E ela não encontrou nenhum lugar onde ela pudesse ser acolhida, onde tivesse bons pensamentos por ela, que as pessoas a desejassem, né, assim, o bem para ela. Só que vocês perceberam no final aí do parágrafo que ela fala assim, mas até que um dia, e ela tentou lembrar de alguma coisa, onde nós paramos, né? Findo alguns instantes, exibiu o rosto, a surpresa de quem se banha num relâmpago de luz. Ela lembrou alguma coisa, e ela vai contar agora o que ela lembrou. Que todo lugar que ela foi, ninguém se lembrava dela, ninguém tinha um pensamento bom. Parecendo haver encontrado a imagem que ansiosamente procurava, continuou Antonina, até que um dia senti que me chamavas com um pensamento de carinho e de paz. Quem que chamava, pessoal? O Leonardo. Ele se lembrava dela com pensamentos bons. Mesmo eles estando distante. Ele estava no Rio de Janeiro, ela estava lá no Paraguai. Rememoravas, o que ele estava lembrando dela? Rememoravas alguns traços elogiáveis de nossa vida, recompondo na lembrança as festas que organizávamos em favor dos combatentes mutilados. Então, ele com ela viu que tinha vários, ele lembra que ele trabalhava também como enfermeiro lá, ele ajudava, né, na Guerra do Paraguai, os enfermos, ele fazia algumas festas para ajudar, né, no auxílio aí aos que estavam mutilados, para voltar para casa, ou comprar algum medicamento, ou fazer alguma coisa de auxílio. Ele, a Lola e ele fizeram, né, essas festas e organizaram as festas em favor dos mutilados. As tuas divagações, né, os pensamentos dele, arrancando ao pretérito as raras reminiscências felizes que poderíamos identificar, caíram sobre mim como um bálsamo refrigerante. Então ele se lembrava dela com bons pensamentos, né?
Chorei aliviada e adormeci em tua casa, no aconchego da família que tivestes a aventura de constituir. Então ele lembrando dela com bons pensamentos e querendo saber dela, ele a atraiu lá para o Rio de Janeiro. E um dia ela despertou, ela estava onde? Dentro da casa dele, convivendo com a família nova que ele formou lá no Rio de Janeiro. Interrompeu-se Antonina, figurando-se incapaz de prosseguir recordando. Via-se que esbarrara em insuperáveis impedimentos íntimos. Então ela tentou lembrar o que aconteceu depois disso, ela não está conseguindo. Emudecera, torturada pela incapacidade mnemônica, capacidade de se lembrar, que a assaltara de improviso. Contudo, o nosso orientador acercou-se dela e afagou-lhe a cabeça, deixando perceber que a auxiliava magneticamente na recuperação das próprias forças. Então ela lembrou o que aconteceu com ela depois da morte, como que ajudada pelo Clarencio. O Clarencio que está fazendo ela lembrar disso. Só que ela chegou até uma certa altura que ela reencontrou o Leonardo lá no Rio de Janeiro, mas depois disso ela tenta lembrar o que aconteceu, que ela estava lá na casa do Leonardo, está tudo, assim, ela sentiu-se melhor, tal, mas eu não lembro o que aconteceu, porque o Clarencio falou, não, até aqui você já deu o que você precisava lembrar. Daqui para frente não precisa lembrar mais. Ela fica meio assim, e não consegue lembrar o que está acontecendo. Não posso saber, gritava Leonardo. Enquanto ela ficou quietinha lá tentando lembrar, o Leonardo tenta argumentar. Não posso saber. Desde que meu espírito foi ocupado por ele está falando que o espírito do Leonardo, o próprio espírito dele está ocupado por alguém, por ele, Não consigo coordenar as ideias que me são próprias. Sim, certamente, aí ele reconhece, sou o culpado. Tens razão. Podias ter recebido meu concurso. Não me cabia pensar em ti como se fosses tão somente mulher. Porque ele só olhava ela como mulher, não como uma companheira, uma pessoa que ele poderia ter ajudado, que ela poderia ter ajudado, que ele poderia ter amparado, como uma irmã. Mas calma, a pobre interlocutora suplicou triste. Agora que te capacitas de minhas dificuldades, perdoa-me. Não me move outro desejo senão o de renovar-me. Sofri muito, aprendi duramente. Peço a proteção da divina bondade para todos aqueles que me não compreenderam e procuro sinceramente esquecer as ofensas que outros me assacaram. Como desejo sejam esquecidas as ofensas que pratiquei para com os outros. Não me reconduzas, pois, ao passado. Compadece-te de mim. Então, o Leonardo, que no começo ele estava só querendo, assim, apontar os erros dela, como ele olhou, viu a situação e falou, não, eu também, depois que ela se confessa, fala, não, eu também fiz errado, Eu tenho minha cota de culpa nessa situação. Eu podia ter agido também diferente, que a gente talvez estaria numa outra situação, e eu não fiz. Mas e ele que está dentro de mim, que não me deixa sossegado, Eu ainda, a sua falta foi grande, mas por sua culpa, ele não me deixa agora, ele está sempre me lembrando que eu matei, E isso é muito difícil. O Luiz fez aí um slide, para a nossa observação, em que a Lola diz assim, até que um dia senti que me chamavas com pensamento de carinho e de paz. Chorei, aliviada, e adormeci em tua casa, no aconchego da família que tivesses a aventura de construir. Essa situação que a Lola voltou lá para casa, a Lola voltou para casa, na verdade foi para a casa do Leonardo, ele lembrava-se dela e ela foi atraída lá para a casa do Leonardo. Ela não sabe como, ela fala que eu acordei, despertei e eu estava lá na sua casa. Ela não sabe o que aconteceu. Mas nós que estamos olhando o livro e somos espíritas, nós sabemos o que aconteceu, pessoal. O que aconteceu?
ela foi atraída lá para a casa dele, mas o acaso existe? Não. Não existe o acaso. Deve ter uma boa razão para ela ter voltado lá para a casa do Leonardo e ficar ali entre os familiares dele. O que vocês acham que pode ter sido? Ela foi aproveitado esse momento de atração, ela foi conduzida, que ela fala que despertou lá na casa entre a família dele. A hora que ela despertou e viu onde ela estava, era o momento oportuno dela reencarnar e aproveitar a proximidade dela com a família do Leonardo. Mas ela então ela é filha do Leonardo? Ela é neta. É neta do Leonardo. Então, os espíritos bons aproveitaram que ela encontrava-se ali, entre aquele meio, e sabendo da trama envolvendo a todos, aproveitou, né, a presença dela para trazê-la de volta, né, à vida corpórea através da reencarnação. Achamos às vezes, né, com a nossa visão estreita, que está tudo perdido, está tudo difícil. A Lola ficou lá no Paraguai, né, e ele está aqui no Rio de Janeiro, como é que vai fazer? E tá... Acalma-te, confia em Deus e continua fazendo a sua parte do bem. Tudo está sendo encaminhado para ser resolvido. Paciência, calma e muita fé. Ela foi reconduzida lá. E hoje a Antonina, a Lola teve muitos erros no passado, né? E a Antonina agora, que é a mesma pessoa. Cuidando, ela foi abandonada pelo marido, não é isso? O marido dela foi embora, deixou ela. O filho faleceu, o Marcos, né? Então ela está assim, pesarosa com... Então a dificuldade que ela se encontra, mas ela continua firme. Vimos lá ela fazendo o culto do Evangelho no lar com os meninos, não é isso? No capítulos antecedentes, ela está fazendo o culto do Evangelho no lar, é uma mulher dedicada, trabalhadora, cuidadosa com as crianças, né? Então assim, ela está realmente renovando-se, né? Ela aproveitando a encarnação e refazendo todo o erro do passado agora com boas atitudes. Então ela pede para ele, né, perdoá-la. Será que o Leonardo vai perdoar? Vamos continuar então aí. Reparávamos com assombro que Leonardo e Antonina, sob o controle paternal de Clarencio, se mantinham detidos na posição vibratória em que haviam subitamente caído. Perceberam que o Leonardo está lá na casa da Antonina. Ele vive lá com a Antonina, mas quando o Clarencio, nos capítulos antecedentes, falou, você vive aqui? Não, então, essa é minha neta, né? É a única pessoa que lembra de mim com carinho, né? Que tem uma certa afeição, é minha neta. Ele não lembra que a Antonina é a Lola. Ele não sabe. Mas eles estão conversando agora, ela apareceu lá como Lola, ele reconheceu a Lola, né? E ela não fala, ai vovô, ela fala Leonardo Pires, né? Mas será que aconteceu alguma coisa aí? Por que não se recordavam os dois? É a pergunta, né? Do parentesco que os reunia. Eles só estão falando como Lola e como Leonardo. Não estão falando, né, da Antonina e o avô. Eles não se reconheceram, né? Nosso instrutor, assinalando-nos a indagação, socorreu-nos esclarecendo. Encontram-se ambos imobilizados em certo momento do pretérito. Então, magneticamente, eles foram imobilizados ali só naquela situação, nessa vida que eles estão agora aí lembrando. Em tais recursos, utilizados por nosso plano, no tratamento salutar das moléstias da alma, determinados centros da memória se reavivam, ao passo que outros empalidecem. As sensações do presente dão lugar às sensações do passado, para efeito de reajustamento perante o futuro. O fenômeno, porém, é momentâneo, tem um tempo determinado, né? A breves minutos regressarão à consciência normal, melhorados para a boa luta. Então, o Clarencio que está fazendo isso. Ela lembrar do que aconteceu, ela lembrar como que ela faleceu, para onde ela foi reconduzida na casa do Leonardo. Então, Clarencio que está conduzindo a memória dela. E deixou ela presa nessa memória de tal maneira que ela não lembra que o Leonardo é o avô. Ela lembra do Leonardo, o ex-amante do passado.
Então, ele que está deixando eles presos ali. Ele falou, ó, e quando eu reavivo essa memória antiga do passado, eu empalideço a memória atual. Então, eles não estão se reconhecendo como vô e neta. Estão só como ex-amantes, né? A explicação, diz André Luiz, não podia ser mais satisfatória, nem mais simples. O ministro continuava prestando assistência à nossa família. O ministro continuava prestando assistência à nossa amiga, qual se a Antonina não devesse avançar na faixa de lembranças. Clarencio, então, explica para o André Luiz. Encontram-se ambos imobilizados em certo momento do pretérito. Nesse estado em que eles estão colocados aí agora, determinados centros da memória se reavivam, ao passo que outros se empalidecem. Então, por isso que eles não se reconheceram. Ele não viu ela como a neta, né? E nem ela, para eles vivenciarem aquelas personalidades do passado, no caso, do passado para ela, né? Porque o Leonardo continua sendo o Leonardo, está ali, né? Com a mesma vestimenta de militar, né? Ele está ali vivenciando aquilo e continua. Continuemos. Aceitando-lhe os apelos, Leonardo como que arrefecera o ímpeto inicial de desesperação. Então ele vindo a situação, o Leonardo vendo a situação deles ali, que ele tem culpa, ela também tem, ele está sofrendo bastante, mas ela sofreu também imensamente, né? Ele até viu, falou assim, não, eu achava, né, eu estava só atribuindo a ela a culpa, mas eu também tenho uma grande parcela de culpa nisso. Ele começou a ver isso, né? Mas nós, quando estamos desequilibrados, né, demora um pouquinho para a gente, né, cair a ficha, né? Então a gente dá uma melhoradinha, daqui a pouco fala, não, mas eu não posso entregar, né? Vemos isso claramente nos nossos trabalhos de segunda-feira de desobsessão, né? Você conversa lá com o espírito e tal, a conversa vai indo bem e tal, não sei o quê, fala, não, mas eu não posso perdoar. Depois que ele, não, mas eu fiz errado também, então, mas eu não posso perdoar de jeito nenhum, eu tenho que continuar aqui porque eu quero mostrar para ele que ele fez errado. Somos nós, né? Às vezes a gente até aceita que fez algo de errado, mas a gente quer mesmo que o outro pague de alguma forma, né? Olha, não se preocupe com o outro, porque a justiça divina é precisa e perfeita. Faça você o melhor para você, com você, né? Se tem que alguém levar um puxãozinho de orelha, não tenta puxar o do vizinho, não. Puxa o seu. Se tem que observar alguma falha de alguém, observa a sua. Mas eu quero ver, às vezes, os erros dos outros. Olhe os seus, né? E se a gente pensar, a gente dá tanto trabalho para a gente mesmo, né? Como a gente ainda faz tanta coisa errada, e às vezes se pega e fala, poxa, André, você no centro há tantos anos, né? Você e faz isso, e você conhece tanto, e você lê e tal, né? E você fazendo isso, cala a boca, consciência, ninguém te perguntou nada, né? Não é? E que é o que a consciência aqui está fazendo com o próprio Leonardo, né? Que ele fala que tem o Esteves está dentro dele. Não me deixa esquecer do ato errado que eu fiz, né? Fitava o Leonardo, então, olhando para Antonina, né? No caso aí, para Lola. Fitava agora quase que piedosamente. Então ele começou a olhar para ela até com dó dela, começou a ter piedade dela, mas longe de albergar qualquer sentimento positivo de ordem superior, arrancou do próprio íntimo nova onda de cólera que lhe tingiu a máscara fisionômica. Tadinha, né? Nossa, ela passou por tanta dificuldade. Olha o que eu fiz para ela, né? Que eu nem sabia, porque eu fui para o Rio de Janeiro, nem achei que ela tinha ficado, né, numa boia. Olha a situação dela. Começou a ter piedade por ela. Não. Mas isso aconteceu, né? Mas o Esteves continua me condenando. E eu também não fui culpado sozinho. Tomou-se então de nova cólera. Cerrando os punhos, bradou desvairado. Ele estava até começando a dar uma melhoradinha, mas ele voltou para a cólera. Sim, entendo-te, fala para ela. Foste suficientemente infeliz. Mas por que trago comigo o fantasma dele? Ter-se-á convertido num demônio intangível para arrasar-me a existência?
Estaremos no inferno sem saber, agarrados um ao outro? Viverei dentro dele, quanto ele vive dentro de mim? Por que me não permite o verdadeiro repouso? Se procuro dormir, desperta-me, cruel. Se tento esquecer, agiganta-se-me no pensamento. Então, eu tento, vou até esquecer do Esteves, eu não quero mais lembrar. Ele não deixa. A hora que eu vou dormir, que eu falo, não, vou dormir um pouco, de vez em hora que eu acordar, eu acordo, que acontece muito com a gente, né? Você às vezes está meio atribulado, você tem uma noite de sono, você parece que acorda refeito. Nem isso, ele me acorda, ele se agiganta para mim, para me condenar, né? Não me deixa, nós estamos agarrados, parece que nós estamos no inferno, eu agarrado nele, ele agarrado em mim, né? A gente não consegue se separar. Desequilibrado, Pires, que é o Leonardo Pires, ergueu para o teto os punhos retesos, né, juntos assim, ensaiou alguns passos no recinto estreito e passou a clamar. Então ele juntou assim, né, começou a lembrar, que ele fala, nossa, mas ele me faz tanto mal, ele me prejudica e tal. Levantou e olha para cima e brada. Olha o que ele vai pedir aí, o que ele vai evocar. Esteves, homem ou diabo, onde estiveres, em mim ou fora de mim, corporifica-te e vem. Ele está aí evocando mesmo o Esteves, né? Estou pronto, acertemos a diferença. Vítima ou carrasco, aparece, que meu pensamento te encontre e te traga. Que as forças do nosso destino nos reúnam, enfim, corpo a corpo. Ele evocou em pensamento o Esteves. Se você estiver dentro de mim, aparece aqui. Se não tiver, vem aqui onde eu estou, porque eu quero acertar as contas com você. Estou preparado hoje. Ou eu te mato, ou você me mata, mas eu quero pôr fim nisso. Eu quero acabar com esse sofrimento. É agora. Alguns instantes decorreram. Quando fomos surpreendidos pela entrada de nova personagem na sala. Enquanto eles estão ali, né, enquanto ele está esperando a presença, passa alguns instantes e entra alguém pela porta. Ué, quem será? Era um homem de seus 35 anos, presumíveis, que se abeirava de nós igualmente fora do faso físico. Então entrou lá um espírito, né? Não é alguém lá em corpo, em carne e osso, é em espírito. Passeou no recinto esgazeado, olhar, dando-nos a impressão de que não nos percebia a presença. E ofegante e contrariado, qual se estivesse ingressando ali constrangidamente, deteve-se apenas na contemplação de Leonardo e Antonina, reconhecendo-os estarrecido e agoniado. Clarencio, junto de nós, informou o prestimoso. Sob a positiva invocação de Leonardo, Esteves, parcialmente liberto pelo sono, comparece ao desafio. O repouso noturno favorece tais entendimentos, pela atração magnética mais intensivamente facilitada, quando o envoltório da matéria densa exige recuperação. Então, o Esteves já se encontra encarnado também? Sim, o Esteves já se encontra encarnado também. E ele vem, ele está dormindo, né? Estamos na madrugada, ele está dormindo e ele, quando nós estamos encarnados, nós estamos ligados ao corpo físico, né? Por um laço por um laço fluídico que se prende ao corpo físico, caracterizado por um fio que sai da cabeça, né? Um fio, há relatos nos próprios livros de André Luiz, um fio prateado, né? Que sai localizado no lobo temporal, sob a cabeça, né? O plexo solar, e que vai até o corpo. Então ele fica ligado lá ao corpo físico. Então aparece lá o Esteves, que já está encarnado, fala aí que ele deve ter em torno de 35 anos de idade. A Lula, que é a Antonina, está ligada, mas o Leonardo não tem. Vimos ali a personagem do Clarencio, né, que ele está conduzindo eles magneticamente, a todos, né?
O Esteves não reconheceu lá na sala o André, o Clarencio e o Hilário. Ele só viu os dois. Então, a hora que o Esteves chega lá, ele só viu a Lola e Leonardo. E ele reconheceu os dois. E ele entrou meio assim, né, meio sonolento, o olho meio esgazeado, assim, parece que não estava entendendo direito, mas ele viu os dois, ele viu lá o Leonardo e viu a Lola. Pois bem, continuemos. Notamos que os 3 protagonistas da cena que se improvisara jaziam repentinamente hipnotizados por vibrações de assombro e desespero. Leonardo, porém, dando um salto à retaguarda, bradou: agora sim, agora vieste mesmo. Vejo-te fora da minha cabeça. Vejo-te como és. Liquidemos nossa conta. Risca-me dentre os vivos, ou eu te riscarei. Ou você me mata ou eu te mato. Né? Só que um está vivo e o outro, um está encarnado e o outro desencarnado. O que a Lula, na hora que viu que eles se reencontraram os dois novamente, né? Piedade, ela fala. Piedade, piedade, suplicava Antonina, lacrimosa. Leonardo Pires, no entanto, parecia não ouvi-la, sob o olhar de Esteves, que o observava, com visível repugnância. Semi-apavorado e pondo-se em guarda, sacudido pelas próprias reminiscências, o recém-chegado respondeu agressivo. Então, a hora que o Esteves entrou lá no cômodo e viu só os dois, e meio tonto, né? Ele reconheceu o Leonardo, ele se pôs lá em guarda, né? Ele falou, ele vai querer brigar comigo, né? Então, ele já se pôs em guarda. E olha o que ele responde, né? Conheço-te e odeio-te, assassino, assassino. Engalfiar-se-iam os dois, né? Sem dúvida, como animais enfurecidos. Mas o nosso orientador interferiu de imediato, imobilizando-os prontamente. Então, o Clarencio ali agiu. Tocado pelo ministro, Esteves enxergou-nos e, surpreendido, aquietou-se. Então, o Clarencio pôs a mão, né? Pôs a destra lá no Esteves, e a hora que ele fez, eles iam brigar. A hora que ele colocou a destra sobre o Esteves viu que ele não estava só os 3. Ele conseguiu ver, e ele ficou meio assustado. Falou, mas apareceu esse pessoal da onde que eu não tinha visto eles agora? E ele se deteve, né? Então, diz assim, engalfinhar-se-iam, sem dúvida, como animais enfurecidos. Mas Clarencio interferiu de imediato, imobilizando-os prontamente. Quem está conduzindo, em verdade, né? Eles estão ali interagindo, mas quem está conduzindo toda a conversação é o Clarencio. Ele que está tomando conta de todos eles. Tanto que ele, se não tivesse o Clarencio ali, ia dar briga mesmo. Não deixou brigar. Ele deixou o Esteves ali sem ação. Clarencio confiou, continuando no livro, Clarencio confiou-o à nossa vigilância. Quem? O Esteves, né? Então ele passou o Esteves, a hora que ele fez ele enxergar, falou, André, Hilário, conduza o Clarencio aqui para mim. E em voz segura concitou, meu amigo, isso agora para o Leonardo, estipadamente a ideia do crime. Achas-te cansado, enfermo, receberás a medicação de que necessitas. Num átimo, ausentou-se e regressou trazendo ao recinto 2 amigos de nosso plano, os quais transportaram Leonardo, semi-inconsciente, para um santuário de reajuste, em que mais tarde nos receberia a assistência. Então, o Esteves ficou com o André e o Hilário, e rapidamente ele saiu dali, o Clarencio, e voltou com outros 2 trabalhadores espirituais. Para ficar com quem? Com o Leonardo. E já falaram para os 2 que chegaram agora, para levar o Esteves. Leva ele para um ambiente aqui, tira ele daqui, leva ele, que depois nós vamos nos encontrar. Para esse santuário, o nome que ele diz, né? Um santuário de reajuste, em que mais tarde nos receberia a assistência. Em seguida, nosso instrutor acomodou Esteves na poltrona singela, recomendando-lhe esperar-nos.
quem ficou na poltrona é o Esteves. Ele ficou, o André e o Hilário ficou lá com eles. O novo companheiro, amedrontado, obedeceu automaticamente. Coitado, estava lá dormindo, né? Apareceu lá um querendo agredi-lo, ele já começou a reconhecer que é uma pessoa assassina, né? Logo após, amparando Antonina, procuramos restituí-la ao quarto particular, porque nós vimos aí que eles tentaram brigar e tal, e a Antonina estava vendo tudo isso, né? A Antonina está ali junto, né? Falou, não, piedade, né? Tentou apartar para eles não brigarem, coitada, né? E ela continuava ali. Consideremos então que se grande fora a aventura da pobre senhora na véspera porque ela encontrou o filho Marcos, né? Na noite anterior foi uma noite maravilhosa. Naquela noite, assemelhava-se desditosa a um trapo de sofrimento. Na noite anterior ela viu o menino, ficou bem, acordou bem. Hoje, na madrugada, que tristeza, né? Que sofrimento, que dificuldade que ela está atravessando. Encontramos grande dificuldade para recompô-la em espírito e para religá-la à vestimenta carnal, quase inerte. Revelava-se imensamente confrangida. Por mais de 2 horas, mereceu-nos especial atenção. Somente depois de considerável esforço de Clarencio, conseguiu refazer-se. Vimo-la acordar exausta e entontecida. Algo aliviada, Antonina acreditou-se liberta de estranho pesadelo. Ainda assim, sem saber explicar a razão, torturada e apreensiva, continuava soluçando. Então ela acordou, agradeceu e disse, foi só um pesadelo que eu tive, né? Mas mesmo assim ela continuava assim, com um sentimento até ruim, soluçando, como que ela percebeu que ela tinha chorado pela madrugada, né? Então atravessou uma epopeia aí, né, de sentimentos, de emoções na madrugada. E por mais de 2 horas, olha que o Clarencio aí, o poder do Clarencio, né, mas mesmo assim, no caso aqui, ficou lá com ela por mais de 2 horas. Mereceu-nos especial atenção. Tivemos grande dificuldade para recompô-la em espírito e para religá-la à vestimenta carnal. É o tipo de noite que a gente acorda, né? Depois da noite dessa, acorda e fala, nossa, estou um trapo, né? Nem parece que eu dormi, parece que eu só trabalhei, né? É o que deve vivenciar, né? A Antonina, né? Agora que despertou não mais como Lola, né? Antonina, esqueceu, ela fica com aquele sentimento, né? Aquela coisa da noite mal dormida, do pesadelo que teve. Mas quando a gente desperta, a gente fala, puxa, eu gostaria de ter lembrado tudo o que aconteceu. Graças a Deus que não, né? Porque isso às vezes estaria para a gente muito mais dificuldade do que benefício, né? E a Antonina despertou, né, de uma noite de dificuldades. Vimos que o Esteves está reencarnado, né? Será que ele veio de longe? De onde será que estava Esteves? Será que ele é familiar? Será que ele mora ali na redondeza? Porque ele está reencarnado, ele veio com o fiozinho, né, na cabeça. Semana que vem, além do sonho, nós vamos saber o que está acontecendo aí também com todos. E vamos reencontrar o Leonardo, inclusive, lá, né, na casa, né, como é o nome ali que ele dá, né, o Santuário de Reajuste. Porque todos nós estamos amparados. Não tem nenhum de nós que não tenha um amparo. Quanto mais nos dedicarmos ao bem, em ouvir os bons conselhos dos nossos benfeitores amigos, mais próximo de nós eles estarão. Mas eu não quero ouvir os bons conselhos de benfeitor nenhum, porque vai me atrapalhar meu livre-arbítrio. Eu quero fazer o que eu quiser na presente encarnação. Espírito benfeitor não violenta os nossos desejos. Ele nos deixa para o nosso próprio aprendizado. Só que uns aprendem observando, né, a queda do outro. O outro só vai aprender a hora que cair ele próprio naquele erro. Alguns terão que cair mais de uma vez, né? Então, observemos o exemplo de hoje, né, para ver como nós temos nos portado. Que às vezes a gente sabe até que está fazendo algo de errado, mas fala, não. Meu irmão fez errado comigo, ele devia nessa hora ter feito assim, ele fez o contrário, não vou perdoar, não quero saber. Você não está ajudando no seu próprio aprimoramento. Porque tudo aquilo que você traz de mágoa, de ressentimento, fica ali, né,
te acusando. Vemos aí, né, o caso do Leonardo. Quantos anos se passaram, né, da guerra do Paraguai, né, e ele está vivenciando, não consegue se libertar desse ponto, né? E quando nós temos as nossas diferenças, as nossas mágoas, é com a gente, né? A gente vai falar, nossa, na minha juventude aconteceu assim, assim, eu fiz isso de errado e tal. E quando lembra, traz aquele, né, um estômago embrulhado, dá um mal-estar na gente, é comum. Então, nada melhor do que usar, né, de imediato o perdão, a reconciliação. Ah, mas aí eu não fiz tanto errado assim, eu tenho que pedir perdão? Você ganha assim procedendo. Você ganha. Os outros não te cabe, mas você ganha se você agir assim. Perdoar, entender, né? Deixar para lá, mas ele fez muito errado, não foi você que fez, o outro fez. Deixa para lá, né? Continua a sua jornada. Até ali ele agiu errado com relação a você, daqui para frente faz um novo caminho, né? Ah, mas se eu ficar muito em contato com ele, nós vamos de novo cair os dois. Mantenha-se afastado por enquanto, né? Um período, até você se fortalecer, né? E conseguir vencer isso com paciência, com serenidade, com equilíbrio. Porque vimos aí que a cólera, né, do Leonardo, o sentimento de que ele não é culpado, mas a Lola é a culpada, não se reconhecendo, não contribuiu em nada para ele, né? E as obras de André Luiz têm incontáveis personagens nesse sentido, né? Nós vimos lá no livro anterior, em que o rapaz mata, o órfão mata o homem que o criou, né? Que ele queria pegar lá o patrimônio. Já estava velho, ele já tinha matado o homem que o criou há muitos anos, ele tinha filhos, os filhos eram boas pessoas, e mesmo assim ele ainda reconhecia que ele tinha feito errado, né? Então, muitos anos, né? Então a gente observa assim, mas a pessoa vai ver que está errada, né? Vai chegar uma hora que ela vai reconhecer. No Libertação, quantos anos a mãe do Gregório estava orando por ele, né? E na época nós fizemos o cálculo, dava em torno de 400 anos que ele tinha sido papa até o período do livro. Então você fala, quantos anos a pessoa fica ali, né? Martelando, remoendo, e não cede ao bem, né? Sim, Acorda, o acordar do pesadelo, fala, ainda bem, era um pesadelo, né? Mas no caso dela aí, é um pesadelo verdadeiro, né? Porque eles ainda se encontram, né? Querendo o mal ao outro, né? E não deixa de ter uma certa culpa da própria Lola, né? Agora Antonina. Mas semana que vem, nós vamos ver além do sonho. O que é esse sonho que eles teve? O que acontece semana que vem com o Luiz Antônio, se Deus quiser, né? Estaremos todos aqui para acompanhar o estudo.